Alô, lotequeiros de plantão! Antes de dar a programação da Loteca 1163 e os palpites também, aí o rateio oficial da Loteca 1162 com 14 acertos. Tivemos 14 apostas ganhadoras, cada um vai levar 46.324,84 centavos, com 13 acertos, 441 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 319,48. Previsão de R$ 200.000 para o concurso 1163, que em seguida já vou vir com a programação e meus palpites para esse concurso. Essa é a grade da Loteca concurso 1163, programação oficial. Todos os jogos internacionais, campeonatos internacionais, Premier League, campeonato inglês, La Liga, campeonato espanhol, italiano, campeonato francês e o campeonato alemão. Essa programação, a maioria dos jogos, praticamente todos os jogos no domingo, apenas um jogo no sábado, Rayo Vallecano e Real Madrid. Os outros jogos todos no domingo. Essa é a última loteca do ano, né? A programação da última loteca do ano, último concurso de 2024. Após isso, voltará apenas em janeiro. Dia 6 de janeiro terá o próximo concurso. Agora, vamos para os meus palpites para esse concurso 1163. E o jogo 1 é um clássico inglês, um clássico de duas equipes da mesma cidade. O atual tetra campeão inglês Manchester City e o Manchester United. Clássico gigante aqui. O Manchester City vem melhor na classificação, mas nos últimos jogos perdeu 6 dos últimos 10 jogos. Contra o Manchester United, que vem apenas em 13º colocado no campeonato da Premier League. É um jogo difícil por ser um clássico e pelo momento do City, que tem tropeçado bastante, não dá para confiar 100% na vitória do City. Eu vou usar apenas 3 duplos nesse jogo da segunda-feira. Depois vou vir com o jogo da quinta-feira, como sempre, né? Na quinta-feira já terei mais dados e estatísticas após a rodada do meio de semana. A maioria dessas equipes vão jogar pelos campeonatos europeus, uns pela Champions League, outros pela Europa League e outros pela Conferência League. Então, terei mais dados. Mas aqui, a princípio, eu vou de City e empate. Coluna 1 e coluna do meio no jogo 1. No jogo 2, Rayo Vallecano e Real Madrid. Jogo pela La Liga, campeonato espanhol. Real Madrid vem de grande vitória fora de casa neste último final de semana por 3-0 contra o Girona. Contra o Rayo Vallecano, que é apenas 12º na La Liga. Real Madrid favorito. Se vencer esse jogo, já pode passar o Barcelona, que tem um jogo a menos. O Real Madrid pode assumir a liderança, então eu vou de coluna 2, no jogo 2, Real Madrid favorito. Jogo 3, Lecce e Monza, jogo pelo campeonato italiano. O Lecce e o Monza brigam para não cair no campeonato italiano. O Monza está na zona de rebaixamento e o Lecce um pouco à frente do Monza. Equipes que não vêm bem. Um jogo dificílimo aqui. Pelo histórico dos últimos jogos, quem joga em casa tem levado a melhor. Baseado nesse histórico, eu vou de Lecce na coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Parma e Verona. Também um jogo que as equipes estão bem na parte de baixo, lutando para não cair. O Parma um pouco melhor do que o Verona, que está na zona de rebaixamento. Baseado no confronto dos últimos jogos, o Parma é favorito a vencer esse jogo. E é nele que eu vou na Parma da Itália, coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, PSG e Lyon da França. O PSG é o líder do campeonato francês, vem de 3 jogos sem vencer, um pela Europa, um pela Champions League, enquanto o Lyon vem brigando pelo G4 no campeonato francês. O PSG é favorito, como eu já disse, e eu acho que vai vencer esse jogo, apesar de que nos últimos 2 jogos não venceu no campeonato francês. Precisa dar uma resposta à sua torcida e nada melhor do que num jogo contra um rival como o Lyon. Eu vou de coluna 1 no jogo 5, PSG.
Coluna 1, jogo 5. Jogo 6. Atlético de Madrid e Getafe. O Atlético de Madrid vem de 9 vitórias consecutivas. Incrível. A equipe pode alcançar a pontuação do Barcelona se vencer esse seu jogo e vai estar na disputa pelo título com Real Madrid e Barcelona, viu? Eu vou de coluna 1, Atlético de Madrid favorito contra o Getafe, time que briga para não cair, está no meio de tabela para baixo. Coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Brighton e Crystal Palace, duas equipes da Premier League, campeonato inglês. O Brighton melhor, está em sétimo, com 24 pontos. A equipe venceu o Manchester City recentemente contra a equipe do Crystal Palace, que vem de empate contra o mesmo Manchester City por 2-2. Pelo momento, o Brighton é favorito para esse jogo. É um jogo difícil, não é fácil, mas essas equipes se enfrentaram recentemente, esse ano já, pelo campeonato da própria Premier League, e o Brighton venceu o Crystal Palace. Venceu o Crystal Palace por 4-1. Na Premier League passada também, um jogo fora, o Brighton empatou 1-1 e em casa venceu o Crystal Palace por 4-1. Vou de Brighton, coluna 1 no jogo 7. Favorito, mas assim, vou também usar um duplo aqui por conta que eles também empatam muito, essas equipes. Eu vi o histórico aqui dos últimos 20 jogos e houve 9 empates e 6 vitórias para o Brighton e 5 para o Crystal Palace. O Crystal Palace também é um pouco páreo duro aqui. Vou de coluna 1 e coluna do meio no jogo 7. Jogo 8, Bologna e Fiorentina. Jogo pelo campeonato italiano. A Fiorentina é mais time, na minha opinião, do que o Bologna. A Fiorentina é favorita para esse jogo, na minha humilde opinião. Por quê? Porque na classificação geral do campeonato italiano, a Fiorentina é quarta colocada com 31 pontos em 14 jogos, tem um jogo a menos do que a Atalanta, que é o líder, com 34 pontos. Enquanto o Bologna vem em oitavo com 22 pontos. É uma equipe que empata muito, o Bologna, né? Tem 7 empates aqui. Eu vou ver aqui o histórico de jogos entre essas duas equipes. Os últimos jogos entre essas duas equipes, a Fiorentina levou a melhor em 2023, mas nos últimos dois foi empate. Já a Fiorentina jogando em casa e fora de casa contra o Bologna perdeu por 2-0, dia 14 de fevereiro, ainda pelo campeonato italiano da temporada passada, né? Que na Europa se encerra no ano seguinte. No histórico aqui, nos últimos 20 jogos, a Fiorentina venceu 11, foram 6 empates e apenas 3 vitórias do Bologna. O momento da Fiorentina é bem melhor. O Bologna vem de derrota para a Juventus. Na verdade, vem de um empate, né? Empatou no final, vem de empate contra a Juventus fora de casa por 2-2. É um time que vai dar trabalho à Fiorentina. Vou usar um duplo e vou de empate e Fiorentina nesse jogo. Usei meu último duplo, está um pouco difícil aqui, viu? A grade não é fácil, mas vamos para o jogo 9. Milan e Genoa. Jogo pelo campeonato italiano também. O Milan está em sétimo com 22 pontos, enquanto o Genoa, que tem 15. Milan favorito, na minha opinião. Por mais que a equipe não seja mais aquela de anos atrás, a equipe vem de uma derrota para o Atalanta por 2-1, mas antes disso venceu seu jogo em casa. Venceu seu jogo em casa por 6-1. Venceu por 6-1 o Sassuolo. Sassuolo no campeonato italiano. E aqui o Milan é favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Alavés e Atlético de Bilbao. Outro jogo pela La Liga, campeonato espanhol. O Atlético de Bilbao venceu recentemente o Barcelona, jogando em casa por 2-1. Está no G4 da La Liga, com 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates, 3 derrotas.
é favorito, mesmo jogando fora de casa. O Alavés briga para não cair. O time já tem 9 derrotas no campeonato. Não vem com um histórico muito bom. Não vence há 5 jogos. Os últimos 3 foram empates. Enquanto o Atlético Bilbao, que está no G4, venceu seus últimos 5 jogos. Eu vou de coluna 2 no jogo 10, pelo histórico que tenho aqui do momento. O Atlético Bilbao é favorito para esse jogo. A equipe venceu o Real Madrid, que não perdia há 22 jogos pela La Liga, fora de casa, jogando fora de casa, e eles venceram. Então, Atlético Bilbao, favorito, coluna 2, jogo 10. Jogo 11, também pela La Liga, Campeonato Espanhol, Villarreal e Real Betis. Villarreal não está em quinto, né? Está em quinto com 26 pontos. 26 pontos. Há 4 jogos não vence. Contra o Real Betis, que não venceu o seu último jogo, perdeu para o Barcelona. Não, empatou com o Barcelona. Aliás, foi um empate. O Villarreal, por jogar em casa, é um pouco favorito para essa partida. Por quê? Porque a equipe está brigando pelo G4 da La Liga, enquanto o Real Betis já está um pouco no meio da tabela com 21 pontos. Né? Não é uma diferença muito grande, é um jogo difícil, mas na minha opinião o Villarreal é favorito. Eu vou de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Southampton e Tottenham, pelo campeonato inglês. O Tottenham, que vem de derrota em casa para o Chelsea, foi o clássico inglês deste final de semana, perdeu por 4-3, a equipe estava vencendo por 2-0 e recebeu esse duro golpe, essa derrota em casa, e precisa se reerguer agora contra o Southampton fora de casa. Na classificação da Premier League, o Southampton é o lanterna do campeonato, só venceu um jogo, empatou 2 e perdeu 12. O Tottenham está no meio da tabela, em 15 jogos venceu 6, empatou 2 e perdeu 7. Vem dessa derrota em casa aí, não vence há 4 jogos, a última vitória foi contra o Manchester City, que está numa fase ruim. O Tottenham é favorito, mesmo assim, todo cuidado é pouco aqui, viu? Pode acontecer uma zebra, uma surpresa. O Southampton não vence há 5 jogos, mas antes desses 5 jogos teve 2 vitórias contra o Everton, que também não está vencendo ninguém, e contra o Stoke. O Everton também está numa situação muito complicada, brigando para não cair, né? Para mim, o Tottenham vai se recuperar e vencer nesse jogo. Vou de coluna 2 no jogo 12. Southampton é o lanterna, não é possível que o Tottenham não vença essa partida. Jogo 13, Chelsea, que vem brigando lá em cima do campeonato inglês. A equipe vem embalada, já está em segundo, vem de 5 vitórias consecutivas. Venceu esse jogaço aí que teve no final de semana contra o Tottenham fora de casa por 4-3, estava perdendo por 2-0, virou, abriu 4-2, tomou um gol no final e venceu por 4-3 contra o Brentford, acho que é a pronúncia certa para essa equipe, campeonato inglês, né? O Chelsea favorito, essa equipe está no meio da tabela aí, é um nono com 23 pontos. O Chelsea favorito, vou de coluna 1 no jogo 13. Já usei meus 3 duplos, né, da segunda-feira. No meio de semana, na quinta-feira, acho que eu vou vir com meus palpites, já após a rodada dos campeonatos europeus. Aí terei mais dados e estatística para dar novos palpites, com 5 duplos, o jogo principal. Jogo 14, RB Leipzig e Frankfurt, da Alemanha. Jogo pelo Bundesliga, campeonato alemão. O RB Leipzig é o Red Bull, né? Red Bull de lá, da Alemanha.
contra o Frankfurt, time tradicional da Alemanha. O RB Leipzig, por jogar em casa, é favorito. É favorito esse jogo, né? Pelos dados aqui, a equipe venceu seus últimos 2 jogos, venceu fora de casa e venceu pela Copa da Alemanha o próprio Frankfurt por 3-0. Então aqui coluna 1 no jogo 14, RB Leipzig favorito, venceu a equipe do Frankfurt pela Copa da Alemanha por 3-0 no dia 4 de dezembro agora, 5 dias atrás. Então, favorito para esse jogo, RB Leipzig. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, deixe seu like, comentem o vídeo, compartilhem e ativem o sininho das notificações para que toda vez que eu colocar um vídeo vocês serem notificados, para se manter sempre informados na Loteca aqui, tudo sobre a Loteca. Obrigado a todos pela atenção, boa sorte e Loteca rumo aos 14 pontos, 14 acertos, nunca desistiremos. Até mais, pessoal, até o próximo vídeo, quinta-feira, com 5 duplos e mais dados e estatísticas desses jogos que acontecerão neste final de semana. Uma grade internacional, só jogos de ligas estrangeiras, os campeonatos nacionais acabaram aqui no Brasil, e fazer baseado nessas estatísticas e dados e tentar buscar a zebra aí e tentar levar esse prêmio aí, R$200 mil. Até o próximo vídeo, quinta-feira, pessoal.